Puta que me pariu, que calor do caralho. E eu tenho que desligar o ventilador pra fazer vídeo. Caralho, só. Olha o que eu passo pra fazer videozinho no YouTube, que merda. Mais merda ainda é a vida do personagem do anime que eu vou falar hoje, que vai ser Neon Genesis Evangelion. Tan, 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 tan. Aí Jesus começa a fazer o breakdance. Não, mas sério agora. Neon Genesis Evangelion é o meu anime favorito de todos os tempos, porque eu sou cult e da hora. Uau, eu não gosto de animes da população popular. Yeah, sou underground. Neon Genesis Evangelion é um anime original, ou seja, não tem nenhuma coisa antes dele. O mangá que nós temos do Evangelho foi criado depois do anime. Ele foi criado pelo Hideaki Anno. E ele conta a história do Shinji, que é um garoto depresso, muito depressivo, guys, estou sad, e as relações sociais e interpessoais que ele tem durante o anime. Tudo isso envolto numa camada de robôs gigantes metendo a mão em monstros gigantes, que não podia ser melhor. Geralmente a melhor parte do anime são os robôs gigantes metendo a mão um no outro. É muito legal. Mas não. Sério, vamos falar um pouquinho mais sério. Um pouquinho mais sério agora. Já que começou a ventar, graças a Deus começou a ventar no meu quarto. Que agora tá limpo. Não tá mais suja 3 vezes. De cara, ele é um garoto que tem problemas com o pai dele. O motivo disso é que depois que a mãe dele morreu, o pai dele se distanciou dele pra poder continuar com o serviço dele. E isso acabou afetando muito ele, porque ele não tinha nenhuma figura nem materna nem paterna durante a sua infância. E ele tava alguns anos sem ver o pai, até o dia que ele recebeu uma carta do pai falando: olha, eu preciso que você venha até aqui, eu preciso de você, a gente precisa conversar. By the way, eu vou contar a plot praticamente inteira de um anime de 95. Então, se você tá preocupado com spoiler com um anime de 1995, para o vídeo, vai assistir essa merda. Tem na Netflix, você não precisa nem piratear mais. Olha só que coisa. Mas eu vou contar praticamente a plot inteira e alguns detalhes interessantezinhos sobre o anime. Então ele vai visitar o pai dele na NERV, que é onde o pai dele trabalha, é tipo uma organização extra das Nações Unidas. Chegando lá, ele diz que tem um ataque de um anjo, o primeiro anjo. Bem conveniente o timing do ataque e da chegada do menino. A gente também conhece a Misato, também conhecido como a melhor garota do anime. E eles vão. E o Shinji vai lá confrontar o pai dele. Chega na hora de confrontar o pai dele, ele meio que caga a situação toda. Ele pergunta: você só me chamou aqui porque você quer que eu pilote um robô gigante pra matar aquele monstro? Aí o pai mandou um sim. Pilote o robô ou a Rei vai ter que pilotar no lugar de você. Aí aparece a Rei totalmente fodida por causa de um acidente que aconteceu quando ela tava treinando na unidade 0, na 00. O Shinji então acaba indo pilotar o robô e é assim que termina o primeiro episódio. No segundo episódio ele tem que lutar com o primeiro anjo, sem saber fazer muita coisa. Ele apanha pra caralho. A unidade 01 entra em Berserker e nuca uma parte da cidade destruindo o anjo por causa que ele não conseguia controlar o robô. A gente descobre então que nesse acidente a irmã de um dos estudantes da escola onde o Shinji foi matriculado tomou no cu e tá hospitalizada, e o menino fica puto e estoura o Shinji de porrada. Eu acho que eu já tô no episódio 3, mas tudo bem. Vamos seguir a história aqui. Vamos seguir a história do jeito que eu lembro essa merda. Depois, então, o segundo anjo aparece. O Shinji começa a treinar um pouco mais, só que ele treina totalmente como um robô, porque ele não tem muita vontade de viver mesmo. Isso é bem evidenciado, porque tudo que ele faz é seguir ordem, mire e atire. Mire e atire, e ele acaba fazendo isso, só que ele cria poeira demais e o anjo estoura ele de porrada. No meio do combate, ele descobre que os dois meninos da escola dele, o que apanhou e o outro cara que queria filmar a luta de um Eva com um anjo, estão lá. Ele manda os dois entrarem no cockpit e eles voltam a lutar com o anjo, só que tem um problema porque a taxa de sincronização dele cai porque tem mais de uma pessoa dentro do Eva. Ele mata o anjo e o menino acaba desculpando ele porque ele não sabia o que era lutar contra o anjo. Ele achava que era fácil, simples e tranquilo e não aquele pesadelo existencial que um garoto de 14 anos foi obrigado a fazer. É nesse ponto que eu queria entrar um pouco em detalhes sobre o Zero, certo? Mega spoiler aqui.
Desde o episódio 1, é possível ver que não é um mecha só metal, que nem a gente está acostumado em Gundam. É um biomecha, então tem traço biológico, é como se fosse um ser vivo e ele usando a armadura. Mais pra frente a gente descobre que não é bem uma armadura quanto é só um jeito de limitar o Eva. E no mangá também tem uma informação bem interessante que tanto Eva quanto os anjos quanto os humanos têm 99% de DNA parecido. Então 99% do seu DNA é igual de um Eva e igual de um anjo também. É 1% lá que faz a diferença. Blá 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 blá, um monte de coisa. O anjo geométrico que grita pra caralho aparece. A gente descobre que o pai do Shinji ama a Rei, a ponto de se machucar na hora de salvar ela do exercício lá que fudeu com ela. E ela guarda um óculos do pai do Shinji. O Shinji encosta nos peitos da Rei num acidente. Por quê? Por que eu tenho que ser obrigado a ver adolescente? Sempre é adolescente em situação sexual. Por que você tem que fazer isso comigo, Japão? Eu sei que é uma alegoria pra puberdade e de como que é a primeira situação sexual que o Shinji teve e como isso vai ajudar o crescimento dele com os sentimentos que ele tem pela Rei, mas tinha que ser adolescente mesmo. Porra, tanta coisa pra ser, tinha que ser adolescente. Fazer o que, né? É a vida, eu acho. Acho que é assim que a vida funciona. Às vezes. Anjo que grita, eles derrotam numa cena muito maneira, porque eles usam um rifle que tem que sugar toda a energia do Japão inteiro e nunca destrói o anjo numa cena muito maneira. Shinji acaba salvando a Rei, bem parecido com o jeito que o pai dele salvou ela a primeira vez, bem fofinho, e ela sorri pela primeira vez desde que eles se encontraram. E no original é feio pra caralho, no BD eles deram a consertada como ela fica aparecendo. Blá blá blá, mais algumas coisinhas acontecem. E aí que a gente tem o primeiro turning point do anime, que é quando a Asuka aparece. A Asuka, ela aparece como um total contraponto do Shinji. Por que eu tô falando isso? Tem uma pequena teoria na hora de você escrever um personagem. Quando você escreve um personagem, é ideal que todos os personagens secundários que você escreva sejam um reflexo do personagem principal. Ele não tem que ser igual ao personagem principal, nem nos motivos, nem nada. Ele tem que ser um reflexo do personagem principal. Tipo no vídeo anterior, que eu não falei, porque eu não achei que era interessante falar na hora. Mas a Makima é um reflexo do Denji em questão de controlar a própria vida. Mas eu não vou falar disso agora. Asuka é o total oposto do Shinji nesse caso. Ela é realmente um reflexo quase que perfeito do Shinji. Enquanto o Shinji pilota o Eva por obrigação, ou porque, como ele mesmo diz, ele não sabe fazer mais nada além disso, ele só é bom em pilotar o Eva, a Asuka gosta de pilotar o Eva, ela sente prazer pilotando o Eva. É algo que ela faz de bom grado, porém, o motivo que ela faz de bom grado é porque ela quer aceitação, ela quer ser aceita. A mãe da Asuka se matou e ela acaba achando no corpo, e antes da mãe dela se matar, ela tratava a Asuka como se fosse uma boneca. Ela nem reconhecia a criança como um ser vivo, e sim uma bonequinha que a mãe carregava pra lá e pra cá, que aparece bastante no anime, diga-se de passagem. E tem um motivo pra isso. Certo? Agora eu vou entrar em um outro território de spoiler. Como a gente já tinha falado, o Eva é feito de parte carne, parte robô. Só que pra você pilotar um Eva, você precisa de uma alma. E os pilotos não são escolhidos aleatoriamente. Eles são escolhidos porque a alma que tá dentro do Eva é compatível com a alma que tá pilotando o robô. Por causa disso, a unidade 02, que é a unidade que a Asuka pilota, tem parte da alma da mãe dela. E a parte da alma da mãe dela que ficou dentro do Eva é a parte que amava a Asuka. E a parte que ficou fora ficou aquela mulher quebrada que não gostava dela, não gostava entre aspas, blá 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 blá. Já a mãe do Shinji foi um pouco além, porque ela só se matou mesmo e se jogou dentro do Eva. A alma dela inteira tá presa dentro do Eva. E isso é evidenciado em alguns episódios mais pra frente, onde o Eva se move sozinho. Na verdade, no primeiro episódio ele já faz isso. O Eva se move sozinho pra poder proteger o Shinji em específico. E ele não se move quando tem outro piloto lá. A Asuka aparece, começa a ter uma dinâmica. O tom do anime fica até um pouquinho mais leve do que ele era antes. Realmente, como eu disse, é o turning point.
pra história. Mas não demora muito pra tudo isso cair de boca no chão. Bem fácil. Neste momento, eu vou dar a minha opinião. Tem os filmes do Evangelho, os novos, que é o Rebuild of Evangelho. Inclusive o quarto tá pra sair agora, ano que vem. Graças a Deus, esse inferno existencial vai acabar. Por que eu tô falando disso? É porque eu não acredito que Evangelion consegue ter o mesmo peso que ele teve na época. E o motivo disso é por causa do psicológico do criador, do Hideaki Anno. Ok? Na época que o Hideaki Anno fez Evangelho, ele tava na merda. Pra ser bem leve, a vida dele tava uma bosta, o psicológico dele tava pior ainda. Ao ponto de ele já ter tentado se matar, dele não ter motivo pra continuar vivo, e o anime é a única coisa que fazia ele acordar e seguir lá. E ele mesmo odiava o anime. Tem várias entrevistas que você consegue achar por aí. Às vezes é até difícil saber qual que é meme e qual que não é. Ele fala que ele odeia os personagens, ele odeia o anime quando ele se vê nele. E ele se vê bastante no anime, por causa que tudo que ele coloca lá são meio que as experiências dele, como que ele se sente numa forma menos rudimentar, né? Além de eu só estou triste. Não, não, olha, eu tô me sentindo triste por causa disso. Tem uma entrevista que ele fala que uma vez o apartamento dele, tipo, o prédio onde ele tava, teve um incêndio e ele pensou seriamente em não acordar pra ele poder morrer no fogo. Então, o psicológico dele não estava muito legal. E é por isso que o Evangelho é desse jeito. É por isso que você não vai conseguir ter o Evangelho 2. Você não vai conseguir criar a mesma experiência porque a visão de mundo dele mudou. E como a visão de mundo dele mudou, é difícil você recriar as mesmas coisas. Quando você faz uma arte, seja você escreve alguma coisa, quando você pinta alguma coisa, desenha, como você está se sentindo é importante, sabe? A arte é só isso, é a transmissão dos sentimentos de uma forma mais palpável. E agora ele tá rico, tá casado, tem filho, tá bem de vida. Ele não consegue mais ter a mesma visão de mundo que ele tinha quando ele era mais novo, quando ele fez a primeira parte do Evangelho. Outro grande motivo do Evangelho ser do jeito que ele é porque o estúdio não deu dinheiro pra eles fazerem o anime. Então, sem dinheiro, a gente tem que cortar fazer uns atalhozinhos. E dá pra ver, principalmente nos episódios mais finais, o quão rudimentar é. Mas voltando pra história, então, muitas coisas acontecem, os três começam a estar melhor. Até que a Asuka é atacada por um anjo. Eu não lembro qual é o número dele. Eu já pulei muito anjo, que é praticamente filler até um certo ponto. Ela é atacada por um anjo mentalmente. O anjo ataca a cabeça dela e faz ela ter várias memórias. Ela para de ter as notas tão boas que ela tinha quando ela pilotava antes. E acaba que ela fica na merda. Antes disso, 90% de certeza que antes disso, um dos anjos se infiltra no Eva. E quem pilota o Eva é o amigo do Shinji que bateu nele nos episódios anteriores e depois virou amigo. O que tem a irmã no hospital. Ele pilota um Eva, só que o Shinji vai atacar o anjo, vê que é um Eva, não quer atacar. Aí ele descobre que quem tá lá dentro é o amigo dele aí, que ele não quer matar o anjo mesmo. E o pai dele, que é o Gendo Ikari, acaba por ativar o Dummy Plug, que é meio que, tipo, força o Eva a fazer uma programação específica dele. E nesse caso foi acabar com o anjo, ele acaba praticamente matando o menino. E o Shinji passa a se recusar a pilotar o Eva. Inclusive ele chega a atacar o pai dele e vai preso. Ele vai preso porque ele atacou um superior a ele, né? Ele não é só o pai do Shinji, ele é o comandante Ikari. Mas então, voltando. Aí o anjo ataca ela mentalmente. Eu sei que eu falei isso umas 200 vezes já, mas fucking bear with me. Aguenta comigo aqui, irmãozinho. E aí que o Kaoru aparece. A primeira coisa que o Kaoru fala é que ele quer proteger o Shinji. Ele quer ter certeza que o Shinji vai ser feliz. É uma das primeiras coisas, praticamente, que ele fala. E o Shinji acaba criando uma relação, uma conexão com o Kaoru. Muitas vezes romântica. Muitas vezes o Netflix, inclusive, censurou quando o Kaoru fala que ama o Shinji, que vai proteger ele, enquanto os dois estavam no banho. Olha só que coisa, não, mas isso acontece. Isso acontece até que a gente descobre que o Kaoru é um anjo e o Shinji se vê forçado a matar o Kaoru, porque ele estava pronto para poder causar o terceiro impacto. E a com o terceiro impacto, que eu quero falar um pouco sobre um pouco da mitologia que existe em Evangelho. O primeiro impacto, quando o meteoro caiu na Terra e criou a Lua. Show de bola? Show de bola. O segundo impacto foi quando pesquisadores foram para a Antártica e descobriram Adão. Eles acordaram Adão, Adão nucou o planeta todo, fez o mar se elevar, destruiu totalmente o polo, acho que é o polo sul, e um terço da população foi pro caralho. Agora eles mantêm o corpo de Adão embaixo da neve, e os anjos tentam entrar no corpo de Adão para causar o terceiro impacto e terminar de aniquilar
a raça humana. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso não tem explicado no anime, só nos conteúdos extra que você tem que ficar procurando na internet. Anjos nascem de Adão. Então de onde que vieram os humanos? Os humanos vêm de Lilith. Quem são? Mas quem criou os dois? Uma raça alienígena muito antiga criou, porque eles estavam para morrer. Eles falaram, não, vamos semear a vida no universo. E eles soltaram para todos os cantos. Certo? Certo. Para garantir que a vida que sai de Adão não nascesse do mesmo planeta que a vida que sai de Lilith, eles colocaram nessas sementinhas as lanças de Longinos. O que a lança de Longino faz? Ela checa, olha, eu cheguei primeiro, ele chegou segundo. A lança de Longino deles ativa, do segundo ativa e ele morre. Show de bola? Show de bola. Só que no primeiro impacto, que é quando o meteoro que caiu na Terra e criou a Lua rolou, danificou a parada da Lilith. E ela acabou criando o humano, e por algum motivo que eu esqueci qual, eu posso até estar falando tudo errado aqui, mas foda-se, é como eu lembro, o do Adão travou, até que eles foram, acordaram ele e começou a produzir anjo. Beleza? Beleza. Então eles têm um corpo lá de Adão, e é por isso que os anjos querem poder terminar de aniquilar a humanidade, blá 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 blá. Ok. Só que quando o Kaoru chega, ele chega na porta, ele chega a ver o corpo. Ele fala que aquele não é o corpo de Adão, que aquele é o corpo da Lilith. Agora a plot tá ficando grossa igual xarope. Meu Deus, o que está acontecendo nessa história? Antes de eu falar do que tá acontecendo... Oh, comes down to nothing. Angel Evangelho é um filme. A Gainax abriu os cofres e falaram pro Hideaki Anno, pega o dinheiro e faz a porcaria do filme rápido. E eles fizeram um filme, que é maravilhoso. Chama The End of Evangelho. Finalmente contando o capítulo final. É o que se passa antes do último episódio do anime mesmo, digamos assim. Cheio de ação, ótimas animações. Tem a Asuka tomando no cu, que é sempre divertido de se ver. Tem umas lutinhas foda. E tem a mensagem final do anime, quando a gente descobre que a Rei é um clone feito da Lilith junto com células da mãe do Shinji, é por isso que ela se parece tanto com a mãe dela. E o que o pai do Shinji queria era nucar o mundo, transformar tudo em suquinho de laranja pra reviver todo mundo, inclusive a mulher dele. Ele só queria ver a mulher dele. Simp máximo do universo, nuca o mundo pra poder ver a mulher de novo. Mas a Rei rejeita o Gendo, aí ela dá a opção pro Shinji escolher o que acontece com o mundo. Ele vai decidir se o mundo vai voltar ao normal, né, com todo mundo separado, todo mundo sendo sua própria pessoa, ou um mundo onde todo mundo está conectado, todas as almas vivem conectadas, então você consegue ter a empatia suprema, você sente o que a outra pessoa está sentindo, porque a sua alma está ligada a ele. Você para de ter individualidade, você para de ser um indivíduo. No último episódio do Evangelho acontece enquanto o Shinji tá no suquinho de laranja. Olha só. Agora tudo faz um pouquinho mais de sentido para você que não assistiu o Evangelho, tá vendo? Ou para você que assistiu e não entendeu muito bem o que estava rolando. Shinji escolhe todo mundo voltar ao normal, todo mundo ser indivíduo. Porque ele percebe que você tem que aprender a criar conexões com as pessoas. Você tem que criar suas conexões, você não pode esperar que tudo seja colocado na sua frente como se não fosse nada, tão fácil assim. É uma mensagem bonita. Bem resumido aqui o que eu falei agora, mas é mais ou menos essa mensagenzinha. E acaba o Evangelho. E começa a rebuild do Evangelho. Que eu vou fazer uma análise depois no canal. Quando o último filme sair, eu vou fazer um resumo. Vou fazer 4 vídeos, um pra cada filme. Ó que foda. Fique ligado. E é isso daí. No final de eu falando por meia hora, você deveria assistir Neon Genesis Evangelion e The End of Evangelion? Sim. Sim para os dois. Assista imediatamente essa droga. E entre pro clube da galerinha underground e maneira descolada que só assiste anime cult. Você também. É horrível. Não faça isso com você mesmo, mas assista o anime mesmo assim. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. E até a próxima, galerinha.